Quando de uma amputação por infecção bacteriana, no meu caso, uma gangrena gasosa, a mais braba de todas, né? O local amputado, ele não pode ser suturado, porque pode ficar algum resquício da bactéria e aí o mal volta a proliferar. Então, o procedimento é o seguinte: o cirurgião cortou, aí eles pegam o quê? Os bobs, bob mesmo de cabelo de mulher, só que uns bobinhos pequenininhos assim. Eles vão colocando em volta da pele, né? E aí eles pegam um fio de nylon, eles colocam, amarram nos bobs, os fios de nylon, formam um paraquedas, né? Na ponta desse paraquedas aqui, lá no final, na hora que vai descendo no pé da cama, eles colocam um pezinho. Esse peso, a função dele é ir puxando a pele para que a cicatrização aconteça normalmente. Por quê? Dessa forma, sem suturar, o próprio oxigênio do ar mata, caso haja algum resquício de bactéria ali, o oxigênio mata. Então, à medida a pele vai fechando e o oxigênio funcionando. Então, aí a coisa cicatriza bem e não corre o risco de ter uma nova infecção, né? Só que isso demorou 3 meses. Demorei 3 meses no hospital sem ter absolutamente nada. Eu estava super bem, sabe? Não tinha nada, não tinha medicação, não tinha nada. Eu estava super bem, passou tudo, né? E eu fiquei 3 meses esperando chegar a cicatrização final, né? E nesse interim as pessoas vinham, muita gente lá me visitar, as pessoas, eu era muito conhecido, falei para vocês, então assim, e foi uma comoção muito grande em Brasília, porque onde não tem esporte, assim, Brasília estava nascendo, o primeiro esporte a se destacar em Brasília foi o judô, até hoje não tem muita coisa assim com relação ao futebol, que é o que domina mais das coisas. Então, os outros esportes acabam entrando em evidência, né? E foi assim que o judô foi um dos primeiros esportes a ter sucesso também lá em Brasília. Então, estava bastante em evidência e por isso esse conhecimento que a população tinha a respeito dos praticantes e sobre o judô também, né? Então, esse foi o meu caso lá, né? Então, esse período de 3 meses, depois eu fui ver que foi um período sabático importantíssimo na minha vida, porque as pessoas iam lá me visitar, né, muitas pessoas, né, e elas conversavam animadamente comigo, porque, na realidade, eu transmitia isso. Eu não tinha aspecto de tristeza, de melancolia, de depressão, nada disso. Eu falei para vocês que eu não tive nada disso, graças a Deus não tive, né? Então as pessoas conversavam animadamente comigo, né? Embora eu percebia que ninguém falava sobre esporte, né? Talvez achavam que iam criar um clima desfavorável para mim, sei lá. Ninguém falava de esporte, né? Mas me levavam muitos livros, biografias, autoajuda, psicologia, nossa, muito livro, e eu li muito, porque eu me distraía lendo, né? Porque eu tinha que ficar ali por causa do peso, puxando a pele, então em algumas horas eu soltava aquilo ali para tomar banho, para ir ao banheiro, para comer e tal. Então, mas a maior parte do tempo eu ficava na cama, né? Sentava e tal, recostava, e aí era a leitura, né? E essa leitura, mais para frente, ela me ajudou muito, né? Porque eu fui reconstruindo a minha vida, né? A partir dali, e isso foi uma base importante para que eu desse seguimento ao que viria pela frente, né? E o tempo dessa cicatrização, ela ia andando bem, né? Como ela estava cicatrizando, né? Até que chegou a data provável que eu
eu teria alta do hospital, né? E não ter a alta do hospital, até que chegou o dia, olha, amanhã você vai ter alta. Tá, então na véspera eu fui ao diretor do hospital. Eu fui ao diretor do hospital porque eu queria autorização dele para que eu fosse até a academia para ver meus companheiros, meus alunos, enfim, eu queria ir lá, né? E aí expliquei para ele, né, que se ele podia me autorizar, e caso ele me autorizando, é só me dar um par de muleta e chamar um táxi para mim que eu vou. Eu falei, não, sozinho você não vai. Eu falei, não, mas eu preciso ir sozinho, né? Eu estou bem, o senhor está vendo que eu estou bem. Não, eu preciso mandar 2 enfermeiros com você e tal. Eu falei, olha, sinceramente, não é isso que eu desejo, tá? Então eu agradeço muito, mas se for para sair acompanhado, eu não vou não. Eu só vou se for sozinho. Aí ele ficou numa sinuca de bico ali comigo, né? Mas acabou, muita relutância dele, mas ele acabou concordando. Ele disse, olha, Paulo, você está aqui, e me deu até o telefone particular dele, né? Aliás, o telefone da sala dele no hospital, né? Na época eu não tinha celular, não tinha nada, né? Mas aonde você estiver, você, se precisar de alguma coisa, você liga para cá. Tá bom. Aí eu fui. Peguei o táxi, pai de muleta, peguei o táxi. Quando eu fui me aproximando da porta da academia, eu já estava sentindo todo o clima de treinamento, né? De pessoas falando alto, aquela coisa, muita gente treinando e tal, né? Quando eu cheguei na porta da academia, um silêncio fúnebre, sabe? Parou todo mundo, parou o treino, todo mundo olhando para mim, perplexo, sem dizer uma palavra. Silêncio total, né? E aí, alguns segundos ali, aí o professor quebrou o gelo. Ele veio ao meu encontro, me trouxe um kimono, e aí ele falou, no silêncio total, todo mundo ouviu, ele disse, lugar de judoca é no tatame, vai vestir o kimono. Aí eu fui para o vestiário, vesti o kimono, voltei e entrei no tatame. Quando eu entrei no tatame, ele passou o comando do treinamento da aula para mim. E aí, eu, sabe, bem desenvolto, eu tive uma sensação, quase que eu caio, porque eu saí andando, esqueci que eu tinha uma perna que estava de muleta. Eu ia lá pegar alguém para mostrar o golpe como era, para os outros copiarem, né? Então, assim, na hora ali, eu falei, eu vou dar aula, como sempre dei, né? Aí é que eu falei, opa, peraí, não é assim não. Aí deu branco. Eu falei, pô, mas eu não vou demonstrar o golpe? Pô, mas como é que eu vou fazer? Aí eu não sei. Eu fiquei, mas como é que eu vou explicar? Sabe? E tinham muitos jovens no treino. Jovens, 12, 13, né? Podia até ter alunos meus que já cresceram também, né? E já estavam entrando naquele grupo. Não sei, era tanta gente, eu não consegui ver tudo não, né? E eu estava focado no que eu ia fazer, né? E aí eu tentei explicar. Eles não compreenderam nada, e nem perceberam a minha dificuldade, porque eram muito jovens, né? E aí eu voltei para o hospital completamente arrasado, sabe? Eu falei, não. Aí, quando eu saí da academia, no táxi, eu já fui pensando, a minha vida, não sei o que será, né? Mas assim, eu tinha uma ideia de que eu ia lá, não fui lá para dar aula, eu fui lá para ver meus amigos, sei lá, eu precisava de ver pessoas também, era o meu ambiente, eu queria estar ali, né? Mas o professor foi muito legal, porque ele disse, pô,
Vai botar o kimono e assumo o treino, né? Só que eu não estava preparado para aquilo, né? Então eu pergunto para vocês, será que essa história continua a ser contada ou eu vou ter que escrever uma outra história a partir daí sobre a minha vida? Vamos ver. Vamos para o próximo capítulo. Um grande abraço.